pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, seu professor de matemática. Aqui comigo está a Fabiana, nossa intérprete de Libras. Nós vamos falar sobre unidades de medidas angulares. Sabe qual é o bacana de ser professor? A gente aprende cada dia mais. E essa é uma matéria que eu sempre aprendo mais quando eu treino, sempre, sempre. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Tirei muito do nosso PET. Depois eu acrescentei algumas coisinhas para conhecimento geral, tá bom? Então, medidas angulares. Em uma circunferência, para cada arco existente, temos um ângulo central correspondente. É esse aqui, está lá no nosso PET. Até a figura eu tirei de lá, tá? A medida do arco vai ser igual à medida do ângulo central. Só que é o seguinte, tipo, aqui vale 45 graus, então esse ângulo aqui é de 45. O ângulo alfa é 45. Eu não estou falando da medida ou a distância desse arco, tá bom? Ou o tamanho desse arco. Eu estou falando do ângulo, beleza? Porque uma coisa que a gente tem que aprender com isso, vamos lá, vamos fazer uma figura aqui. Faz de conta aqui, ó. Aqui vale 30, né? Ah, vou estender isso aqui infinitamente. Aí vou pegar esse arco aqui. Ah, fiz um outro arco. Qual que é o valor desse ângulo? Ah, essa medida é maior. Então o ângulo vai ser maior. E vai valer 30 também. O que vai diferenciar é o tamanho. Ah, se aqui valia 5 centímetros, por exemplo, aqui poderia valer, vou colocar 15. Essa medida aí sim seria maior. Mas a afirmativa aqui são medidas angulares. Então, a medida desse arco vai ser igual à medida do ângulo alfa. Perfeito? Facinho, tranquilo. Assiste um pouquinho a aula do primeiro ano, que a gente falou um pouquinho lá de semelhança de triângulos, como é que funciona essa questão do ângulo em uma figura ampliada, reduzida. Beleza? Então, tá aí. Vamos continuar. Olha, eu tenho uma circunferência aqui, vamos pegar um pouco. Isso aqui eu tirei não do PET, mas para a gente tomar conhecimento, beleza? Estou falando lá de circunferência, arco, ângulo alfa. O que é isso, né? Vamos lá. Eu tenho um ponto central nessa circunferência. Aqui eu estou chamando de raio. Você tem bicicleta na sua casa? Seu pai tem uma moto? Algum parente seu tem uma moto? O que é o raio? Se você pegar lá na sua bicicleta, você vai ver que lá no seu aro da bicicleta, isso aqui representa o aro, olha. Opa! Isso aqui representa o nosso aro, né? Isso? Vamos trocar até a cor aqui, ó. Esse aqui é o nosso aro, certo? O que a gente chama de raio numa roda de bicicleta ou numa roda de moto? Não é aquelas barrinhas que ligam o cubo da roda até o aro? Então, aqui, ó. Por isso que a gente chama de raio. Não é de raio que a gente chama lá? Aí tem que comprar um montão, né? Não adianta trocar alguns, não trocar os outros, né? Cansei de ouvir isso. Acabou que eu nunca troquei nenhum, né? Então, por isso a gente chama de raio. Faz essa ligação lá com a sua bicicleta, com a moto lá do seu pai, de sua mãe, de algum parente seu, beleza? Por isso que a gente chama de raio. É uma reta que está ligada ao centro da circunferência até a sua borda, beleza? Facinho? Deu para a gente entender isso aí? A gente pergunta e esquece esses dados, né? Outra coisa, então o meu R aqui é o raio, certo? Olha esse aqui. Presta atenção. Eu coloquei uma reta que está ligada aqui, que vai até a outra extremidade. Eu poderia fazer essa aqui também, eu podia completar essa aqui, olha. Opa! Vai, Flávio. Então eu tenho 2 raios? Sim. Mas nesse caso, raio e raio, né? Eu teria o que, na verdade? Deixa eu apagar aqui. Eu teria um diâmetro, letra φ lá do grego. Não é muito usado esse símbolo, não. Geralmente ele é usado assim, né? Deixa eu escrever. Geralmente o pessoal escreve dessa forma. Deixa eu alterar aqui. O pessoal usa dessa forma aqui, olha.
eles usam o diâmetro com esse símbolo assim, ó. Beleza? Mas quase ninguém usa dessa forma, mas eu trouxe para conhecimento nosso, tá bom? Esse aqui é o diâmetro. O diâmetro eu poderia calculá-lo como sendo, então, 2 vezes o raio. Não foi o que eu tinha feito aqui, olha? Opa, vamos trocar aqui de novo, certo? Vamos apagar aqui. Olha só. Agora ficou torto demais, né? Meu Deus do céu. Ó. Eu tinha um raio já de um lado, completei o raio do outro lado. Se eu tenho 2 raios, eu tenho, na verdade, eu tenho um diâmetro, tá ok? Simples, fácil, beleza? Olha só, uma outra coisa que a gente pode aprender aqui também, através da circunferência. A área de um círculo, como é que eu calculo? Π vezes raio elevado a 2, ou πr2, tá? Tem gente que até fala assim, eu tenho um colega que chama Pierre. PR 2. Só brincadeira, tá, pessoal? PR2. Π elevado a 2. Π vezes raio elevado a 2. Essa é a área de um círculo, de uma circunferência. Eu também posso achar também o seu contorno, ou a volta de um círculo. Qual que é o tamanho de um círculo se ele fosse aberto e virasse uma linha reta, né? Eu colocaria assim, ó. 2π vezes o raio. Aí o detalhe desse tipo de exercício. Você já sabe quanto que vale o π, não é? Quanto que vale π? Π vale aproximadamente 3,14. Teve um tira-dúvida que nós falamos sobre isso aqui. Tem algumas provas que o pessoal coloca que o π é igual a 3, mas você só pode fazer isso se for colocado na prova, considerando π igual a 3. Fora isso, ele vale 3,14, 15 e assim vai, beleza? Nesse tipo de exercício, tanto para achar área, quanto para achar o tamanho dessa circunferência, desse círculo, ou ele vai te dar o valor do raio, ou ele vai te dar a área. Ah, eu vou achar a área. Provavelmente ele vai te dar o raio. Ou vai te dar as formas de achar o raio. Porque esse aqui é muito simples, que é só substituição. Quase tudo na matemática é isso, que são as equações. Beleza? Para achar o tamanho de um círculo, por exemplo, quantas voltas que tal roldana dá, isso a gente vê muito lá na física, né? A gente vai usar muito isso aqui. Então, provavelmente, ele vai te dar ou o diâmetro, ou vai te dar o raio, ou o meio, para achar esse valor, para você aplicar na fórmula. Beleza? Seguindo. Olha só. Então, eu tenho um ângulo qualquer. Estou chamando de alfa, que é uma letra grega, né? Que representa a letra A, minúscula. Beleza? Lá no grego. E tem o meu arco. Simples. Só isso, tá, gente? Não tem muito segredo aqui. O negócio são as conversões de unidade. Quais que nós usamos aqui? Qual que é muito comum para nós, né? Então, só isso. Então, voltando aqui, deixa eu apagar isso aqui. De novo, voltando naquele primeiro slide que nós colocamos, recoloquei aqui. Por quê? Para voltar para o nosso PET. Então, de novo. Ah, aqui vale 30, aqui vale 30. Eu não estou falando do tamanho ou a distância dos pontos, beleza? Se você assistir a aula lá do professor Alexandre, você também pode estar vendo isso lá com ele. Agora, na circunferência aqui, trabalhando com graus, beleza? Não é de temperatura, Celsius, beleza? Não é aula de termometria. Não vamos trabalhar com a física, vou deixar lá com o nosso professor. Então, olha só. Aqui vale 0 grau. Aqui vale 90, 180, 270 e fecha em 360 graus. Beleza? Isso aqui está em graus. Beleza? Graus.
Isso é o que a gente é acostumado a utilizar, beleza? Lá na agrimensura, vou fazer uma casa, o terreno não é tão, não fecha os ângulos de 90 graus, não tem um ângulo de 90 em todos os vértices. Então geralmente no Brasil a gente trabalha com graus, certo? Mas tem outras unidades de medidas também. Eu vou colocar os dois juntos aqui. Você já ouviu falar desse? Olha, coloquei o 0, 360, 2π e esse aqui. O que é isso aqui, gente? Então, quando eu fechar 360 graus, em outra unidade de medida eu tenho 2π radianos. Doido, né? Que é isso? Então, quando eu tiver 90 graus, eu vou ter π sobre 2 radianos, ou π radianos sobre 2. Quando eu tiver 180 graus, eu vou ter π radianos. Quando eu tiver 270, 3π sobre 2 radianos. E quando eu tiver 360, 2π radianos. Só que é o problema, isso vai de cada um. Eu não preciso ficar trabalhando com a unidade de medida aqui, quando eu estiver trabalhando com radiano. Tá ok? Você só vai trabalhar com os πs. Aí nós vamos ver agora diferente. Aí os pontos de referência para nós, quando eu estiver trabalhando com radiano. O 0 normal, né? Aqui equivale 90 graus. Aqui vale 180. Aqui vale 270. E aqui vale 360 graus. São os básicos. E por que a gente já coloca ele assim? Porque a gente vai trabalhar muito aqui com proporção ou simplesmente regra de 3 diretamente proporcional. Você vai ver que na matemática é muita coisa. Está com aqueles conteúdos lá do 5º ano, 6º ano, 7º ano. Então a gente tem que sempre voltar. Isso é bom para nós, que isso nos torna fortes e melhores, tá ok? Então apagando aqui. Flávio, só tem esses radianos? Não, são alguns que eu coloquei para a gente exemplificar. Olha só, de novo, então, em vez de eu escrever 2π radiano para 360 graus, eu escrevo 2π. Flávio, mas tem que colocar o radiano. Eu já sei que tem radiano, porque às vezes você escreve radiano e vai ficar trabalhando lá com conversão de unidade, aí você tem que sempre escrever radiano. Você vai apanhar muito e eu não quero isso, ok? Então, estou escrevendo a mesma coisa, só que eu tirei o radiano. Eu já sei que está em radiano. 90 graus para radiano. Π sobre 2 radiano. Pronto. Ou rad, né? Eu falo, pode escrever assim? Pode. Eu posso escrever assim? Pode. Você não pode escrever errado, ok? Então, simples, seguindo aqui agora. Então, 180 graus vai ser π. E 270? 3π sobre 2. Flávio, você já guardou isso? Eu estou aguardando ainda, tá, gente? A gente está aprendendo juntos, tá? Você aí da sua casa, eu daqui, você junto com o seu professor lá da sua escola, junto comigo. Eu posso aprender com o seu professor e eu quero aprender com eles, tá bom? Então, seguindo aqui. Coloquei alguns valores que eu vou trabalhar agora, convertendo para radiano, sem usar a fórmula, para alguns valores. Você vai ver que é igual, tá? Aqui está tudo em graus, de 0 a 360, coloquei bem específico aqui. Esses aqui são chamados de notáveis, tá? Tem lá do seno, cosseno e tangente. Você vai ver isso logo mais à frente. Tem o tamanho de 90, mas tem umas coisas muito, assim, comuns para a gente trabalhar que não tem que sofrer. É essa a verdade. Pode ser chato? É. E concordo com você. Às vezes é muito chato isso aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, apagando aqui, tem os valores aqui. Está reparando aqui, olha, ele está aumentando sempre no sentido anti-horário. A gente pode falar disso também, apesar de não estar no nosso PET, que sempre que eu trabalhar em sentido anti-horário, ele estará crescendo.
Então ele cresce no sentido anti-horário e decresce no sentido horário, beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui, vou transformar de grau para radiano. Aí o detalhe do radiano, que eu tentei mostrar ali, com aqueles valores básicos lá, é que todos têm pi, né? Então vai ficar aqui, ó, pi, pi, pi. Dá vontade até de pular isso. Pi, 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 pi também. Nossa, mas tanto pi. Dá para fazer até uma música. Pi. Olha. Repara, vai acompanhando. Opa, deixa eu apagar, isso ficou muito estranho. Opa. Pi também, aqui, né? Outro pi. Pi, 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 pi. Opa, o coração tá batendo, tá bom, beleza? Tá tranquilo, né? Tá fácil aí? Então, opa, deixa eu seguir aqui. 360. Ah, eu pulei na verdade, né? Eu voltei, vamos voltar aqui, ó. Só que ele tem uma coisa muito básica neles. Olha só, vou dividir todo mundo. Aqui eu vou dividir por 6. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Ah, agora eu vou subir. Então eu vou dividir por 4. Ah, então aqui eu também divido por 4. Aqui eu vou dividir por 4. E aqui eu vou... Opa, aqui não. E esse aqui, Flávio? Esse aqui... Opa, é aqui, ó. Esse aqui eu divido por 4. E esse eu vou dividir por 3. Ah, então aqui também é por 3. E aqui? Também. E aqui? Também. E esse aqui, Flávio? Ah, esse aqui eu vou dividir por 2. Você pulou isso, olha. Então, eu vou dividir também por 2. Pi dividido por 2. Só que eu já sei o valor dele, ok? Só que é o seguinte, eu acabei? Não acabei. Então, vamos lá comigo. Quantos pi que eu tenho aqui? 1. Certo? 1 mais 6, 7. Gostou? 1 mais 4, 5. Opa, sigo. 1 mais 3, 4. Uai, só isso? É. Olha só, 1 sobre 2, aqui eu tenho 1, então aqui eu tenho que ter 2. E aqui? Aqui eu tenho que ter 3. 2 mais 3, 5. Fácil, né? Olha os macetes para guardar as coisas. Aí o que eu faço? Aqui não foi a soma do que eu inventei aqui, com o de cima com o de baixo? Faço a mesma coisa. 5 mais 6, ó, segue. 11. Opa, deixa eu apagar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Opa, 11. 11 pi. 3 mais 4, segue. 7. E 2 mais 3? 5. Ah, e esse aqui? 1 mais 2? 3. E vai ser sempre nessa ordem e sempre está crescendo. Beleza? Tem uns macetinhos. Dá para a gente calcular isso aí. Beleza? Vamos seguir. Isso era de grau para radiano. E toda vez que você escrever o número, vou pegar aqui, ó, 5π sobre 6, aí você vai escrever, vamos escrever do lado de cá, ó, 5π sobre 6 radiano. Aí no final, como você está convertendo, você coloca o radiano. Beleza? Olha só, vamos apagar aqui agora. Tem uma outra unidade de medida que quase ninguém usa, que é o grado. O Z é 360. 360 equivale a 400 graus. O 90 equivale a 100. O 180 vale 200 e o 270, 300. Ninguém usa isso, mas é bom você saber. Se você for estudar engenharia, arquitetura, quem sabe você vai para outro país e o pessoal usa isso. Era bom para você saber isso aqui, ok? No mais, são só exercícios. Aqui é só para mostrar que aqui a gente sempre vai crescer, ok? E aqui, voltando, a gente sempre decresce, beleza? Sempre isso. 180 graus equivale a π radiano e 360 graus vale 2π radiano. Flávio, os exercícios, nós vamos treinar depois, um a um, para treinar como é que faz aquela regra de 3 básica, beleza? Grande abraço para vocês,
Deus abençoe e até a próxima aula. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, seu professor de matemática. Aqui comigo está a Fabiana, nossa intérprete de Libras. Nós vamos falar sobre unidade de medidas angulares. Sabe qual é bacana de ser professor? A gente aprende cada dia mais. E essa é uma matéria que eu sempre aprendo mais quando eu treino, sempre, sempre. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Tirei muito do nosso PET. Depois eu acrescentei algumas coisinhas para conhecimento geral, tá bom? Então, medidas angulares. Em uma circunferência, para cada arco existente, temos um ângulo central correspondente. É esse aqui, está lá no nosso PET. Até a figura eu tirei de lá, tá? A medida do arco vai ser igual à medida do ângulo central. Só que é o seguinte, tipo... aqui vale 45 graus, então esse ângulo aqui é de 45. O ângulo alfa é 45. Eu não estou falando da medida ou a distância desse arco, tá bom? Ou o tamanho desse arco. Estou falando do ângulo, beleza? Porque uma coisa que a gente tem que aprender com isso... Vamos lá, vamos fazer uma figura aqui. Faz de conta aqui, ó. Aqui vale 30, né? Ah, vou estender isso aqui infinitamente. Aí vou pegar esse arco aqui. Ah, fiz um outro arco. Qual que é o valor desse ângulo? Ah, essa medida é maior. Então o ângulo vai ser maior. E vai valer 30 também. O que vai diferenciar é o tamanho. Ah, se aqui valia 5 centímetros, por exemplo, aqui poderia valer... vou colocar 15. Essa medida aí sim seria maior. Mas a afirmativa aqui são medidas angulares. Então, a medida desse arco vai ser igual à medida do ângulo alfa. Perfeito? Facinho, tranquilo. Assiste um pouquinho a aula do primeiro ano, que a gente falou um pouquinho lá de semelhança de triângulos, como é que funciona essa questão do ângulo em uma figura ampliada, reduzida. Beleza? Então, tá aí. Vamos continuar. Olha, tem uma circunferência aqui, vamos pegar um pouco. Isso aqui eu tirei não do PET, mas para a gente tomar conhecimento, beleza? Estou falando lá de circunferência, arco, ângulo alfa. O que é isso, né? Vamos lá. Eu tenho um ponto central nessa circunferência. Aqui eu estou chamando de raio. Você tem bicicleta na sua casa? Seu pai tem uma moto? Algum parente seu tem uma moto? O que é o raio? Se você pegar lá na sua bicicleta, você vai ver que lá no seu aro da bicicleta, isso aqui representa o aro, olha. Opa! Isso aqui representa o nosso aro, né? Isso? Vamos trocar até a cor aqui, ó. Esse aqui é o nosso aro, certo? O que a gente chama de raio numa roda de bicicleta ou numa roda de moto? Não é aquelas barrinhas que ligam o cubo da roda até o aro? Então, aqui, ó. Por isso que a gente chama de raio. Não é de raio que a gente chama lá? Aí tem que comprar um montão, né? Não adianta trocar alguns, não trocar os outros, né? Cansei de ouvir isso. Acabou que eu nunca troquei nenhum, né? Então, por isso a gente chama de raio. Faz essa ligação lá com a sua bicicleta, com a moto lá do seu pai, de sua mãe, de algum parente seu, beleza? Por isso que a gente chama de raio. É uma reta que está ligada ao centro da circunferência até a sua borda, beleza? Facinho? Deu para a gente entender isso aí? A gente pergunta, esquece esses dados, né? Outra coisa, então o meu R aqui é o raio, certo? Olha esse aqui. Presta atenção. Eu coloquei uma reta que está ligada aqui, que vai até a outra extremidade. Eu poderia fazer essa aqui também, eu podia completar isso aqui, olha. Opa! Vai, Flávio, então eu tenho 2 raios? Sim.
Mas nesse caso, raio e raio, né? Eu teria o que, na verdade? Deixa eu apagar aqui. Eu teria um diâmetro, letra φ lá do grego. Não é muito usado esse símbolo, não. Geralmente ele é usado assim, né? Deixa eu escrever. Geralmente o pessoal escreve dessa forma. Deixa eu alterar aqui. O pessoal usa dessa forma aqui, ó. Eles usam o diâmetro com esse símbolo assim, ó. Beleza? Mas quase ninguém usa dessa forma. Mas eu trouxe para conhecimento nosso, tá bom? Esse aqui é o diâmetro. O diâmetro eu poderia calculá-lo como sendo, então, 2 vezes o raio. Não foi o que eu tinha feito aqui, olha? Opa, vamos trocar aqui de novo, certo? Vamos apagar aqui. Olha só. Agora ficou torto demais, né? Meu Deus do céu. Ó. Eu tinha um raio já de um lado, completei o raio do outro lado. Se eu tenho 2 raios, eu tenho, na verdade, 2. Eu tenho um diâmetro, tá ok? Simples, fácil. Beleza? Olha só, uma outra coisa que a gente pode aprender aqui também, através da circunferência. A área de um círculo. Como é que eu calculo? Π vezes raio elevado a 2, ou πr2, tá? Tem gente que até fala assim, eu tenho um colega que chama PR. PR 2. Só brincadeira, tá, pessoal? PR2. Π elevado a 2. Π vezes raio elevado a 2. Essa é a área de um círculo, de uma circunferência. Eu também posso achar também o seu contorno, ou a volta de um círculo. Qual que é o tamanho de um círculo se ele fosse aberto e virasse uma linha reta, né? Eu colocaria assim, ó. 2π vezes o raio. Aí o detalhe desse tipo de exercício. Você já sabe quanto que vale o π, não é? Quanto que vale π? Π vale aproximadamente 3,14. Teve um tira-dúvida que nós falamos sobre isso aqui. Tem algumas provas que o pessoal coloca que o π é igual a 3, mas você só pode fazer isso se for colocado na prova, considerando π igual a 3. Fora isso, ele vale 3,14, 15 e assim vai. Beleza? Nesse tipo de exercício, tanto para achar área, quanto para achar o tamanho dessa circunferência, desse círculo, ou ele vai te dar o valor do raio, ou ele vai te dar a área. Ah, eu vou achar a área. Provavelmente ele vai te dar o raio, ou vai te dar as formas de achar o raio. Porque esse aqui é muito simples, que é só substituição. Quase tudo na matemática é isso, que são as equações. Beleza? Para achar o tamanho de um círculo, por exemplo, quantas voltas que tal roldana dá, isso a gente vê muito lá na física, né? A gente vai usar muito isso aqui. Então, provavelmente ele vai te dar ou o diâmetro, ou vai te dar o raio, ou o meio, para achar esse valor, para você aplicar na fórmula. Beleza? Seguindo. Olha só. Então, eu tenho um ângulo qualquer. Estou chamando de alfa, que é uma letra grega, né? Que representa a letra A, minúscula, beleza? Lá no grego. E tem o meu arco. Simples. Só isso, tá, gente? Não tem muito segredo aqui. O negócio são as conversões de unidade. Quais que nós usamos aqui? Qual que é muito comum para nós, né? Então, só isso. Então, voltando aqui, deixa eu apagar isso aqui. De novo, voltando naquele primeiro slide que nós colocamos, recoloquei aqui. Por quê? Para voltar para o nosso PET. Então, de novo. Ah, aqui vale 30, aqui vale 30. Eu não estou falando do tamanho ou a distância dos pontos, beleza? Se você assistir a aula lá do professor Alexandre, você também pode estar vendo isso lá com ele. Agora, na circunferência aqui, trabalhando com graus, beleza? Não é de temperatura, Celsius, beleza?
não é aula de termometria, não vamos trabalhar com a física, vou deixar lá com o nosso professor. Então, olha só, aqui vale 0 grau, aqui vale 90, 180, 270 e fecha em 360 graus, beleza? Isso aqui está em graus, beleza? Graus. Isso é o que a gente é acostumado a utilizar, beleza? Lá na agrimensura, vou fazer uma casa, o terreno não é tão, não fecha os ângulos de 90 graus, não tem um ângulo de 90 em todos os vértices. Então geralmente no Brasil a gente trabalha com graus, certo? Mas tem outras unidades de medidas também. Eu vou colocar os dois juntos aqui. Você já ouviu falar desse? Olha, coloquei o 0, 360, 2π e esse aqui. O que é isso aqui, gente? Então, quando eu fechar 360 graus, em outra unidade de medida eu tenho 2π radianos. Doido, né? O que é isso? Então, quando eu tiver 90 graus, eu vou ter π sobre 2 radianos, ou π radianos sobre 2. Quando eu tiver 180 graus, eu vou ter π radianos. Quando eu tiver 270, 3π sobre 2 radianos. E quando eu tiver 360, 2π radianos. Só que é o problema, isso vai de cada um. Eu não preciso ficar trabalhando com a unidade de medida aqui, quando eu estiver trabalhando com radiano. Tá ok? Você só vai trabalhar com os πs. Aí nós vamos ver agora diferente. Aí os pontos de referência para nós, quando eu estiver trabalhando com radiano. O 0 normal, né? Aqui equivale 90 graus. Aqui vale 180. Aqui vale 270. E aqui vale 360 graus. São os básicos. E por que a gente já coloca ele assim? Porque a gente vai trabalhar muito aqui com proporção, ou simplesmente regra de 3 diretamente proporcional. Você vai ver que na matemática é muita coisa. Está com aqueles conteúdos lá do 5º ano, 6º ano, 7º ano. Então a gente tem que sempre voltar. Isso é bom para nós, que isso nos torna fortes e melhores, tá ok? Então apagando aqui. Flávio, só tem esses radianos? Não, são alguns que eu coloquei para a gente exemplificar. Olha só, de novo, então, em vez de eu escrever 2π radiano para 360 graus, eu escrevo 2π. Flávio, mas tem que colocar o radiano. Eu já sei que está em radiano, porque às vezes você escreve radiano e vai ficar trabalhando lá com conversão de unidade, aí você tem que sempre escrever radiano. Você vai apanhar muito e eu não quero isso, ok? Então, estou escrevendo a mesma coisa, só que eu tirei o radiano. Eu já sei que está em radiano. 90 graus para radiano. π sobre 2 radiano. Pronto. Ou rad, né? Eu falo, pode escrever assim? Pode. Eu posso escrever assim? Pode. Você não pode escrever errado, ok? Então, simples, seguindo aqui agora. Então, 180 graus vai ser π. E 270? 3π sobre 2. Flávio, você já guardou isso? Eu estou aguardando ainda, tá, gente? A gente está aprendendo juntos, tá? Você aí da sua casa, eu daqui, você junto com o seu professor lá da sua escola, junto comigo. Eu posso aprender com o seu professor e eu quero aprender com eles, tá bom? Então, seguindo aqui. Coloquei alguns valores que eu vou trabalhar agora, convertendo para radiano, sem usar a fórmula, para alguns valores. Você vai ver que é igual, tá? Aqui está tudo em graus, de 0 a 360, coloquei bem específico aqui. Esses aqui são chamados de notáveis, tá? Tem lá do seno, cosseno e tangente. Você vai ver isso logo mais à frente. Tem o tamanho de 90, mas tem umas coisas muito, assim, comuns para a gente trabalhar que não tem que sofrer. É essa a verdade. Pode ser chato? É.
E concordo com você, às vezes é muito chato isso aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, apagando aqui, tem os valores aqui. Tá reparando aqui, olha, ele está aumentando sempre no sentido anti-horário. A gente pode falar disso também, apesar de não estar no nosso PET, que sempre que eu trabalhar em sentido anti-horário, ele estará crescendo. Então, ele cresce no sentido anti-horário e decresce no sentido horário, beleza? Então, vamos lá. Coloquei aqui, vou transformar de grau para radiano. Aí o detalhe do radiano, que eu tentei mostrar ali, com aqueles valores básicos lá, é que todos têm pi, né? Então, vai ficar aqui, ó, pi, pi, pi. Dá vontade até de pular isso. Pi, 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 pi também. Nossa, mas tanto pi. Dá para fazer até uma música. Pi. Olha. Repara, vai acompanhando. Opa, deixa eu apagar, isso ficou muito estranho. Opa. Pi também, aqui, né? Outro pi. Pi, 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 pi. Opa, o coração tá batendo, tá bom, beleza? Tá tranquilo, né? Tá fácil aí? Então, opa, deixa eu seguir aqui. 360. Ah, eu pulei na verdade, né? Eu voltei, vamos voltar aqui, ó. Só que ele tem uma coisa muito básica neles. Olha só, vou dividir todo mundo. Aqui eu vou dividir por 6. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Ah, agora eu vou subir. Então eu vou dividir por 4. Ah, então aqui eu também divido por 4. Aqui eu vou dividir por 4. E aqui eu vou... Opa, aqui não. E esse aqui, Flávio? Esse aqui... Opa, é aqui, ó. Esse aqui eu divido por 4. E esse eu vou dividir por 3. Ah, então aqui também é por 3. E aqui? Também. E aqui? Também. E esse aqui, Flávio? Ah, esse aqui eu vou dividir por 2. Você pulou isso, olha. Então, eu vou dividir também por 2. Pi dividido por 2. Só que eu já sei o valor dele, ok? Só que é o seguinte, eu acabei? Não acabei. Então, vamos lá comigo. Quantos pi que eu tenho aqui? 1. Certo? 1 mais 6, 7. Gostou? 1 mais 4, 5. Opa, sigo. 1 mais 3, 4. Uai, só isso? É. Olha só, 1 sobre 2. Aqui eu tenho 1, então aqui eu tenho que ter 2. E aqui? Aqui eu tenho que ter 3. 2 mais 3, 5. Fácil, né? Olha os macetes para guardar as coisas. Aí o que eu faço? Aqui não foi a soma do que eu inventei aqui, com o de cima com o de baixo? Faço a mesma coisa. 5 mais 6, ó, segue. 11. Opa, deixa eu apagar aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Opa, 11. 11 pi. 3 mais 4, segue. 7. E 2 mais 3? 5. Ah, e esse aqui? 1 mais 2, 3. E vai ser sempre nessa ordem e sempre está crescendo, beleza? Tem uns macetinhos, dá para a gente calcular isso aí, beleza? Vamos seguir. Isso era de grau para radiano. E toda vez que você escrever o número, vou pegar aqui, ó, 5π sobre 6, aí você vai escrever, vamos escrever do lado de cá, ó, 5π sobre 6 radiano. Aí no final, como você está convertendo, você coloca o radiano, beleza? Olha só, vamos apagar aqui agora. Tem uma outra unidade de medida que quase ninguém usa, que é o grado. O Z é 360. 360 equivale a 400 grados. O 90 equivale a 100. O 180 vale 200 e o 270, 300. Ninguém usa isso, mas é bom você saber. Se você for estudar engenharia, arquitetura, quem sabe você vai para outro país e o pessoal usa isso. Era bom para você saber isso aqui, ok? No mais, são só exercícios. Aqui é só para mostrar que aqui a gente sempre vai crescer, ok?
E aqui, voltando, a gente sempre decresce, beleza? Sempre isso. 180 graus equivale a π radiano e 360 graus vale 2π radiano. Flávio, os exercícios, nós vamos treinar depois, um a um, para treinar como é que faz aquela regra de 3 básica, beleza? Grande abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula.